Amém, meus irmãos, que Deus abençoe em nome de Jesus. Passando aqui, eu estava estudando agora o livro de Atos, capítulo 14, onde Paulo e Barnabé, por onde passavam, promovia muita bagunça. Eles chegavam e pregavam o evangelho por onde passavam. Alguns criam, se convertiam. Mas a palavra diz que aqueles que, principalmente os judeus que não criam, incitavam o povo a persegui-los, a apedrejá-lo, a matá-lo. E ele tinha que fugir para outro lugar. Chegando nos locais para onde ele ia, ele pregava a palavra, muitos se convertiam. Ali no Atos 14, aconteceu um milagre de um homem deficiente de nascença. E diante da palavra, aquele homem foi curado. E a palavra diz que num salto ele se pôs de pé. Mas pregando o verdadeiro evangelho, ele era chamado de baderneiro, incitava o povo a bagunça. Mas eles somente pregavam o evangelho. Ele e Barnabé fazia aquilo que Jesus disse: ide e pregai o evangelho, ide e fazei discípulos. As pessoas que não concordavam com aquilo que pregava, sim, essas promovia a baderna e tentava apedrejar Paulo e Barnabé ali. E a gente vai vendo que não é fácil servir ao Senhor. Pregar o evangelho é muito difícil. Muitas pessoas se levantam contra nós pregadores, até mesmo no meio cristão ou no meio familiar. E às vezes eu me pergunto: o que eu estou fazendo de errado? Por que muitas vezes as pessoas se levantam contra mim pelo evangelho que eu prego? Eu só prego a Bíblia. Mas esse é o problema: a gente prega a Bíblia, né? A gente fala a verdade, e o mundo não está preparado para ouvir isso. Alguns ouvem e creem e se convertem, mas a grande maioria acredita que nós estamos promovendo baderna, porque o caminho que o mundo está seguindo é contrário ao caminho de Deus. Então tudo que nós pregamos vai ser contra o que as pessoas hoje em dia dizem que é normal. E aí vão dizer que a gente é hipócrita porque conhece os nossos pecados e que a gente quer ir contra aquelas pessoas. Dizem que somos racistas ou homofóbicos ou coisas iguais, pelo simples fato de nós pregarmos a palavra do Senhor. Muitos que se levantam contra nós se dizem crente, creem em Jesus Cristo, têm temor a Deus, mas andam no mesmo caminho. Não é fácil servir a Deus. Nós vamos encontrar muitos problemas. A vida em si vai nos trazer problemas, né? Muitas vezes a gente perde o emprego, ou a nossa empresa entra em falência, um ente querido que morre e nós ficamos abalados, ou não aceitam a nossa posição cristã. Alguns não aceitam que eu seja pastor, alguns não concordam com o meu pastoreio, mas outros concordam, e para esses eu pastoreio, para esses eu sou pastor. Paulo muitas vezes também não era aceito como apóstolo, e ele disse: eles não me aceitam como apóstolo. Para vocês que acreditam que Jesus me chamou para ser apóstolo, para vocês eu sou, e assim também eu faço. Se eu sou rejeitado em alguns lugares, Deus me deu um emprego aqui, eu trabalho para transportar pessoas cadeirantes ou no Uber, aonde eu prego. E Deus também me deu os vídeos para eu fazer, para onde eu possa pregar também, e alcanço algumas pessoas aqui nos vídeos. E assim nós vamos pulando de lugar em lugar. Nós não somos bem aceitos. E grandes perseguições e mentiras vão falar sobre nós, como falaram sobre Paulo, que ele era um baderneiro. Mas nós temos que entender que nós somos apenas um instrumento nas mãos de um Deus Todo-Poderoso. Independente de como está a nossa vida, às vezes a gente pensa em parar, mas o que Deus nos fala, ele falou esses dias com uma pastora renomada, porque ela está tendo problemas com a filha, e a pregação não é sobre a sua vida, mas é sobre a minha vida, e eu te uso na sua disponibilidade.
E quando as pessoas se levantam contra mim e acusam, apontam o dedo para mim, eu glorifico o nome do Senhor, porque eu vejo que eu preciso ainda mais de Jesus. E quanto mais me acusam, quanto mais se levantam contra mim, quanto mais apontam o dedo e falam que eu sou falso, que eu sou hipócrita, mais eu vejo que eu preciso de Jesus, eu mais ainda busco Jesus. E é isso que a gente prega para as pessoas, né? Todos nós somos, de alguma forma, em alguma posição, necessitados de Jesus. E a vantagem que nós temos contra os que nos acusam, porque nós nos arrependemos dos nossos pecados, somos pecadores como qualquer outro, enxergamos as nossas falhas e buscamos a presença do Senhor, que é Ele que nos livra, nos cura. Às vezes num dia muito triste, coração partido, por causa de acusações, das perseguições, ou mesmo um ente querido que morre, mas nós continuamos pregando. Quando nos perseguir, nós temos que ir para outro lugar. E chegando em outro lugar, nós vamos pregar para algumas pessoas que vão crer. E milagres vão acontecer. Mas vamos ser perseguidos e temos que fugir para outro lugar. Deus nos deu pernas para nos locomover. E nós podemos buscar aonde vamos ser aceitos com o nosso evangelho, com o evangelho de Cristo. E podemos pregar. Sempre vai ter alguém que vai precisar ou querer escutar a palavra do evangelho que nós temos para pregar. Não desista, não desanime. Mesmo nos dias mais difíceis, mesmo dentre as dores, continue pregando. Estude Atos 14 e veja o que Paulo e Barnabé passou. Estude o livro de Atos e veja o que os apóstolos passaram. Em nome de Jesus, amém? Que Deus os abençoe e fique na paz.